Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 15 de fevereiro de 2022, quarta-feira. Só que antes, você não é inscrito no canal, já clica no botão inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora pro jogo. Bom, tropa, quarto amanhã e vou falar pra vocês que a gente tá com uma grade muito interessante, tem muitos jogos legais aqui, incluindo, é claro, os jogos da Champions League. Eu não vou demorar muito não, vou tentar, né, porque criar conteúdo às vezes é foda. Pô, do nada me deu uma dor de cabeça aqui fortuna, vai dar 1 hora, então vou gravar aqui, né, pro vídeo não ficar muito tarde, vou tomar um remédio, vou dormir pra ver se eu fico inteiro aí na Champions League, afinal hoje é dia de PSG contra Real Madrid. Então vamos lá, passando sobre ontem, grade fraca, mas até que a gente mandou bem. O problema ficou por conta do Maccabi Haifa, que sendo bem sincero para vocês, era o time que eu tinha mais expectativa no dia, mas acabou falhando, não tem jeito. É um time que tem muito crédito com a gente, assim como o Bayern de Munique, time que ganha praticamente todos os jogos, de vez em quando vai tropeçar, faz parte. Então vamos embora para amanhã logo. Primeiro jogo que eu tenho aqui, 3 horas da tarde, é o Atlético de Madrid, que vai receber o Levante pela Liga Espanhola. Se a gente olhar aqui, a Reis, na verdade eu acho até melhor mostrar a classificação. Vamos lá, deixa eu ver, o Levante não está aparecendo. Já de cara, o Levante é o lanterna, em 23 jogos ganhou apenas 1, empatou 8, perdeu 14, fez 23 gols, sofreu 50, é uma péssima campanha, está com 11 pontos, já está a 13 pontos, atrás do primeiro time aqui fora da zona. Pô, vai ser muito difícil o Levante escapar. Do outro lado, eu tenho o Atlético de Madrid, que está brigando pela Champions League. Ele atualmente é o 5º colocado, está na zona da Europa League, mas não é o objetivo que ele quer, com certeza. Ele está empatado em pontos com o Barça, que é o último time ali do G4, que dá acesso à Champions, e está a 4 pontos do Betis. Então, se o Atlético quiser realmente disputar a Champions no ano que vem, na temporada que vem, na verdade, ele precisa ganhar do Lanterna, pô. Ele precisa ganhar de um time que ganhou apenas uma, ainda mais o Atlético jogando em casa. Se a gente olhar aqui o histórico, o Atlético vem sofrendo gol nos últimos 6 jogos, dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 6 em 5 foram ambas marcas. O Atlético tem sido um time muito over nesta temporada, a defesa está muito longe de ser aquela defesa que a gente está acostumado a ver com o Simeone. O Levante vem de 3 derrotas seguidas, 3 jogos seguidos sofrendo gols, dos últimos 8 em 6, a gente teve pelo menos 3 gols. É um time over, até porque é o Lanterna, pô, a diferença dele ali já tá muito longe, então ele vai pro desespero, pô. Pra ele ganhar, perder de 1-0 e perder de 5-0 é a mesma coisa. Então ele leva gol, ele vai naquela lá, pô, não, preciso reverter, e acaba levando mais. E por isso também é um time over. O detalhe interessante dessa partida é que o Levante não perde para o Atlético de Madrid há 3 partidas. Olha que engraçado. Vamos lá. Para essa partida aqui, mesmo o Levante tendo um bom retrospecto, pô, jogando em casa, eu acredito muito na vitória do Atlético, tá? Não tenho como buscar aqui outra coisa no mercado de resultados, a não ser um handicap asiático -1. Aí a gente está acreditando que o Atlético vai vencer por pelo menos 2 gols de diferença, e eu acredito que deva vencer. Uma outra coisa que você pode buscar, mercado de gols. Eu tenho um time over, que é do Atlético, contra um time over do Levante, e a tendência da gente ver gols aqui é muito grande, principalmente o Atlético fazendo o primeiro gol, o Levante deve se expor. O Atlético tem levado o gol direto também, pode ser que leve do Levante, então mar de gol e meio para ficar no safe, quem quiser ir no mercado de gols. Mas essa vitória me pega, placar para mim, 3-1 para o Atlético. 3h30 da tarde, Campeonato Carioca, eu tenho um Madureira contra o Malvadão. Essa cotação do Malvadão tá um pouco alta, por quê? Porque o Flamengo vai jogar no final de semana contra o Atlético Mineiro, né? Vai ser aquela disputa da Supercopa do Brasil, não vai ser no Rio de Janeiro. Pô, até uma maior briga, né? Pô, o Atlético falando que toda hora, pô, na moral, eu sou vascaíno, mas esse papinho aí de, o Flamengo vai ser favorecido porque lá tem torcida. Pô, irmão, o Flamengo é a maior torcida do Brasil. Onde o Flamengo jogar, o Flamengo vai ser maioria. Se o Flamengo jogar em Minas, todos os ingressos destinados ao Flamengo vão ser vendidos, pô. Então não tem essa de, pô, acha melhor? Se considera um time melhor, entra no campo e joga, irmão. Joga dentro das 4 linhas, fica toda hora reclamando, Flamengo favorecido. Pô, pelo amor de Deus, tá feio. E eu sou vascaíno, hein? Mas vamos lá. O que pode tornar esse jogo perigoso é justamente o fato do Flamengo, de repente, poupar alguns jogadores, né? O Flamengo tá mais focado aí em um título, independente da importância que tem. É um título, não tem jeito, é um título e já começar assim é muito bom. Só que, na moral, se você olhar o banco do Flamengo, pô, irmão, o Flamengo é um time muito forte, pô. Um exemplo, não vai jogar o Gabigol, não vai jogar o Bruno Henrique,
né? Porque o Bruno Henrique ainda não começou, mas beleza. Aí tem Marinho, tem Pedro no ataque, tem o Vitinho, que deve voltar depois da expulsão. Pô, vitória do Flamengo, beleza? É a mesma situação do Atlético de Madrid para mim. Se quiser buscar um handicap asiático -1 pro Flamengo, dá para buscar. O elenco do Flamengo é muito forte, independente de quem entrar ali, deve dar conta do recado. Eu acredito muito nessa vitória do Flamengo. E se você olhar aqui, ó, o Madureira só venceu uma dos últimos 5 jogos. E vou falar para vocês, se o Flamengo for com o time titular, é mais um jogo que a gente pode explorar a vitória no primeiro tempo. E como essa cotação aqui do Flamengo tá alta, eu acredito que já dá para buscar até pré-live, tá? Se você viu ali a escalação, que sai normalmente 1 hora antes do jogo, pô, viu o Gabigol, ou o Marinho ou o Pedro vai jogar, Arrascaeta. Irmão, dá para buscar essa vitória pré-live no primeiro tempo, igual a gente buscou nesses últimos 2 jogos. O Flamengo sobra muito, pô, ainda mais no Campeonato Carioca. Agora, vamos para a Champions League. Vou começar aqui com um jogo que, para mim, tem tudo para ser um jogo para a gente ver muitos gols. Os 2 jogos são às 5 horas da tarde. Vamos começar com o Brabo de Munique, que vai visitar o Red Bull Salzburg. O Red Bull que jogou muito bem a primeira fase. Cara, jogo contra o Sevilha, jogou bem pra caramba. Vamos dar uma olhada aqui na escalação do Bayern rapidinho. A princípio, todo mundo, menos o Neuer, que está machucado. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando elas se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 ambas marcam. O Red Bull vem de 3 vitórias seguidas, dos últimos 7, em todos os 7, a gente teve pelo menos 3 gols. O Bayern dos últimos 10, em todos os 10, a gente teve pelo menos 3 gols. A gente sempre brinca aqui também que o Bayern ele é o rei do over 2,5, porque acho que da temporada inteira, se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, foram apenas 3 jogos do Bayern que a gente não teve 3 gols. Nos últimos 7 jogos, em 5, o Bayern venceu o primeiro tempo. Mas assim, eu acredito que o Bayern vai vencer? Acredito. Acredito que dá para explorar essa cotação? Acredito muito, tá? Até porque o Bayern vem de um sacode que levou do Bochum. Eu acredito que a galera ali tá meio abalada e o Red Bull vai pagar o pato, na minha opinião, tá? Eu acredito muito que o Bayern vai vencer esse jogo até pela disparidade de elenco que é enorme. O Bayern tá 100% na Champions. Uma outra coisa que dá para explorar, quem tá meio receoso com o mercado de resultados, é o mercado de gols. O Red Bull, quem conhece, é um time maluco, né? Ainda mais se o Bayern começar vencendo, o Red Bull vai ter que ir para cima, até porque esses times que são mais fracos e estão jogando em casa, eles não podem tentar decidir o jogo na casa do adversário. Pô. Então, vitória do Bayern, ou então mais de 2,5 gols, para quem está meio receoso. Placar para mim desse jogo, 4-2 pro Brabo de Munique. Eu acredito sim que esse jogo dá para sair ambas marcam. O Bayern está sofrendo gol praticamente todo jogo, e o Red Bull normalmente deixa seu golzinho, tá? Agora tem que ver só a postura do Red Bull. Conhecendo, eu acredito que ele vai trocar com o Bayern, igual ele fez na temporada passada, que eles estavam no mesmo grupo. Para mim, ele não vai ser um time de ficar só na defesa, deixando o Bayern jogar. E a gente já viu aí que o Bayern tem dado uns molezinhos. Então, é isso para mim, partida de gols. O outro jogo que eu tenho aqui, também às 5 horas, Inter contra Liverpool, jogo interessante, jogo para mim muito difícil, porque embora o Liverpool tenha um elenco melhor, a Inter é muito forte jogando em casa, a Inter tem um time bem treinado, bem estruturado, e o Liverpool, cara, nesses últimos jogos tem dado uns moles aí que tem me deixado um pouco preocupado. Se a gente olhar o histórico aqui, a Inter dos últimos 5 jogos, em 4 ambas marcam. O Liverpool vem de 6 vitórias seguidas, 9 jogos de vencibilidade, dos últimos 6 em 6. Foi a primeira equipe a marcar, porque o Liverpool ele sobra muito na Inglaterra. Mas quem acompanhou esse último jogo, o Liverpool esteve muito mais perto de perder por Lanterna, por Burnley, do que de vencer. Tava dando muito mole ali na zaga. E vamos lá, para essa partida aqui, também exploro gols, tá? Tropa, toma muito cuidado com o mercado de resultados na Champions League. Champions League é muito traiçoeira, a não ser que você tenha um time que tem uma disparidade muito grande. Vou dar um exemplo, esse do Bayern. Mesmo o jogo podendo ser um pouco perigoso, é um jogo que dá para você explorar a vitória do favorito, tá? Porque o Bayern realmente é muito favorito. Agora, nesse caso aqui, pô, eu não entro na Inter contra o Liverpool, porque o Liverpool é um time melhor. Eu também não entro nesse jogo a favor do Liverpool lá na Itália. Se fosse na Inglaterra, beleza, mas, pô, na Itália eu não entro nem com dupla chance, tá? Isso aqui, tropa, eu tô comentando pré-live. A gente vê o jogo assim, sem ter a leitura do que tá acontecendo. Pode começar o jogo, a Inter se acuar e o Liverpool dominar, a ponto de valer a pena fazer uma entrada no Liverpool, buscar gol do Liverpool. Mas assim, pré-live, sem a gente saber realmente a postura que as equipes vão adotar, é muito complicado eu falar alguma coisa,
tá? Mas para mim é um jogo bom para gols. A Inter é um time muito over, o Liverpool é um time over também, o Liverpool tem um ataque muito forte. Eu acredito que a Inter não vai querer decidir esse jogo lá na Inglaterra, ela tem que se impor dentro de casa, e o Liverpool tem um contra-ataque muito rápido, o Liverpool tem um time muito forte, que já joga junto há muito tempo, ali Salah, Mané. Então acredito que mais de um gol e meio nesse jogo aqui, e o ambas marcam nesse jogo vem muito quente, tá bom? E o ambas marcam vem muito quente para essa partida aqui. Placar para mim desse jogo, 1-1. 9h35, voltando para o Cariocão, eu tenho o Fluminense, que vai visitar o Nova Iguaçu. Nova Iguaçu, que é o time mais fraco do Campeonato Carioca. São 6 jogos, 2 empates, 4 derrotas. Acabou tomando um sacode do Flamengo. O Flusão, que venceu 2 clássicos seguidos. O Fluminense perdeu a primeira ali de 1-0, depois engatou a vitória, sequência de vitórias. São 5 vitórias seguidas. É o líder do campeonato, com 2 pontos à frente do segundo. Vou falar para vocês, vitória do Flusão, tá? Apesar desse último jogo do Fluminense, o Fluminense ter ganho apenas de 1-0, quem assistiu ao jogo viu que o Fluminense dominou, teve as chances de mais perigo e poderia até ter vencido por mais se caprichasse mais na finalização. Então é um jogo que eu acredito que o Fluminense deva vencer, né? Mais um jogo, na verdade. 2h45, indo agora para os nossos jogos do fim do vídeo, eu tenho o Genk, que vai receber o Mechelen pelo Campeonato da Bélgica. O que acontece? Jogo bom para gols. Eu só não comentei ele no início porque as odds estão esmagadas. Então eu tenho mais de gol e meio aqui pagando 1.15, se eu não me engano, 1.16. E para mim não compensava falar. O Mechelen em 25 jogos fez 45 gols, sofreu 41. É um time muito over. Da mesma forma, o Genk em 26 jogos fez 50 gols, sofreu 38. Os dois times têm média de mais de 3 gols por partida. Detalhe interessante também é que dos últimos 7 jogos entre as duas em 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam. O Genk é favorito para essa partida, mas eu ficaria de fora do mercado de resultados. Para mim, 2,5, o ambas marcam vem muito quente nesse jogo, tá? Placar para mim seria 2-1, mas é um jogo do fim do vídeo, um jogo que exige um pouco mais para mim é um jogo um pouco mais arriscado. Outro jogo de fim do vídeo aqui é pela segunda divisão da Inglaterra. Esse jogo aqui é às 4h45, entre o Peterborough e o Reading. Por quê? Porque são duas equipes horríveis, né, que estão vivendo momentos péssimos. Se a gente olhar a classificação, não vai aparecer, né? Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês? São duas equipes que estão brigando diretamente contra o rebaixamento. O Reading tem 22 e o Peterborough tem 20. Só que são duas equipes que sofrem muito gol. O Reading, em 30 jogos, sofreu 60, mede 2 gols sofridos, e o Peterborough, em 29, sofreu 60 também. Então, são duas defesas muito fracas e pode pintar um confronto de desespero aqui, ainda mais que é vaga direta contra o rebaixamento. E para mim pode ser um jogo que dá para explorar esse desespero e a gente converter em gols. Dos últimos 8 jogos entre as duas equipes, em todos os 8 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 6, em 5 foram ambas marcam. Então para mim é um jogo para ver ambas marcam ou mais de gol e meio. Porque eu deixei para o final do vídeo, porque são 2 ataques fracos, principalmente do Peterborough. Quer ver? Eu esqueci até de comentar com vocês, foi mal. Deixa eu voltar. Em 29 jogos ele fez apenas 23 gols, tá? Por isso que eu deixei de fora, mas eu acredito que devido ao desespero e devido ao fato de estar jogando em casa, a gente deve ver gols sim. E para fechar os jogos de fim do vídeo, às 9h30 da noite, pela pré-Libertadores, eu tenho o Olímpia contra o César Vallejo. O Olímpia do Paraguai contra o César Vallejo do Peru. Pré-Libertadores, jogo de volta, primeiro jogo, o Olímpia venceu de 1-0 fora de casa, tá jogando em casa, tem um time muito melhor e é favorito para vencer. Tá, uma outra coisa que talvez seja interessante buscar, mercado de gols, porque o Vallejo, ele já começa o jogo sendo eliminado, ele tem que se expor, e por ser um time mais fraco, eu acredito que é mais fácil ele tomar do que de fazer, beleza? Só que é um jogo de fim do vídeo, porque o Olímpia é um time que costuma ser under, é um time que costuma ter poucos gols, mesmo tendo vantagem ali, ele ganha de 1-0, aí por isso eu deixei de fora. Mas, pô, pra mim, gols aqui seria interessante pro ao vivo. Você viu ali, né? Se você tiver a oportunidade de estar acompanhando o jogo, viu que o César Vallejo tá indo pra frente igual maluco. E o Olímpia tá tendo espaço e tá querendo aproveitar o contra-ataque. Aí sim, pode ser um bom jogo pra gente explorar gols, tá? O Olímpia é favorito pra vencer, mas a 1,36 eu não entraria pré-live, beleza? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos de quarta-feira. A gente tem jogo interessante, tem Champions League. Esse jogo do Atlético de Madrid pode valer muito a pena essa entrada. A gente viu que no último jogo do Levante estava pagando 2 e pouco pro Bet. O Bet meteu 4. Então, eu acredito muito nessa vitória do Atlético, ainda mais brigando
brigando pela Champions. Beleza? Então é isso. Se você é novo no canal, não esqueça de se inscrever, deixa o like para dar moral pra gente e o nosso vídeo ser recomendado a outras pessoas também. Não esqueça de fazer a gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixa uma tripla pra gente. Primeiro jogo cravei a vitória do Mengão. Mesmo podendo jogar desfalcado, é um time muito melhor e tem tudo para vencer o Madureira. Segundo jogo, coloquei mais de 2 gols e meio entre o Brabo de Munique e o Red Bull Salzburg, duas equipes over. A tendência da gente ver pelo menos 3 gols é muito grande. E para fechar, coloquei a vitória do Atlético de Madrid, tá jogando em casa, vai pegar o Lanterna, precisa muito vencer para entrar na zona da Champions League. E essa nossa tripla deu um total de 2.1 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ao próximo disso e tamo junto, muita fé, pra cima!